Então, vamos lá para a estruturação do babado da saia. O fio usado é o fio de pesca, ó. Vou nem divulgar a marca aqui, que eu nem entendo de marca de fio de pesca, gente. Mas o que tem que ser observado é a numeração dela. Tem que ser esse fio mais grosso aqui. Então, essa é a 90, né? 0,90. Então, ela precisa ser nessa grossura, porque ela precisa ficar bem firme, né? Então, você escolhe um local onde você vai iniciar. E eu faço assim, ó. Eu vou puxar esse fio aqui por dentro. Eu escolho um pontinho aqui e eu puxo esse fio. Eu posso puxar com a agulha, como você achar melhor aí. Ou simplesmente colocar aqui, ó. Só folguei com a agulha. Vou colocar aqui, dou um nozinho. Deixo a ponta bem curtinha. A gente pode cortar também, se ficar comprida. E aqui eu aperto ele bem. Por que que eu não já vou unir as duas pontas aqui do fio? Porque às vezes a gente vai fazendo aqui, ó, e o comprimento do fio que a gente vai usar aqui nem sempre dá certo se a gente já medir aqui o comprimento da saia. Então eu prefiro assim. Eu coloco ele aqui, a pontinha, a outra pontinha vem aqui no final, eu arremato ela aqui junto com essa também. É muito fácil, gente, não tem segredo não. A única parte que complica um pouquinho é na questão do arremate do fio de pesca, né, devido a ele ser um pouquinho grosso. Então a gente tem que ter um certo cuidado na hora de arrematar ele. Então, aqui, ó, eu já vou começar aqui a carreira de ponto baixo. Então, eu já pego aqui aquela pontinha, já aperto ela, depois eu corto ela aqui bem curtinho e selo com o fogo, né? Então, aqui no nozinho, ó, eu já vou pegando, eu já vou fazer a correntinha, o ponto baixo, né? Bem apertadinho aqui. E eu vou fazer aqui nesse local uma quantidade suficiente para cobrir aquele nozinho, ó, tá vendo? Então, às vezes pode até fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. É um pouquinho chato só esse início aqui, tá? Tá vendo? Já cobriu aqui o nozinho. Aqui agora já facilita, né? Já é o ponto baixo normal. O segredinho eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer uma quantidade, né, de pontos baixos aqui. E de acordo com o que a gente for fazendo, a gente vai puxando ele para ele ir dando aquela estrutura do babado. O elástico, a gente vai puxando o elástico, né? Que é para ele ir esticando. O fio é diferente. Aqui a gente vai puxar o tecido, porque o elástico, quanto menor, melhor ele fica, né? Já o fio não, o fio ele tem que ser maior do que a peça, que é exatamente essa sobra de fio que dá aquele efeito, que vai fazendo as ondas do babado, certo? Eu vou fazer aqui uma quantidade e eu já volto para mostrar para vocês como que puxa para ele ficar estruturado, porque até então tá normal aqui, né? Vamos lá, fiz aqui uma quantidade, ó. Não tem uma quantidade certa, você vai fazendo e vai puxando. Aqui, ó, dá pra vocês... Minha fita não tá aqui pra me medir, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Mais ou menos aqui o comprimento da agulha. Então, aqui... Eita! Aqui agora você vai fazer assim, ó. O fio fica lá, você vai pegar aqui e vai pegar no tecido, no tecido aqui da saia, né, que já tá pronto. Os 2 fios vai ficar de lá. E aí você vai puxar ele aqui, ó. Pode esticar bastante, ó, tá vendo? Já deu o primeiro movimento aqui, ó. Ele já começa a ficar onduladinho. Ó, tá vendo? Ele já vai ficando assim.
Aqui eu já puxei aquela primeira parte. Aqui eu pego mais ou menos onde eu parei, né? Que eu puxei. E aí eu vou puxar novamente, ó. Ela vai formando aquela onda, tá vendo? Ó que lindo que vai ficando. Ó, e aqui você vai fazendo e vai puxando. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês lá no final pra gente arrematar, tá? Olha aí, gente, não tem segredo não. Agora aqui é só ir fazendo o ponto baixo, faz mais ou menos... Voltando aqui, gente, ó, o babado da saia já tá todo, ó, já fiz nela todinha, já tá todo estruturado. Vou postar depois um vídeo dela no manequim, prontinho, pra vocês verem como que fica lindo, mas olha isso. E aqui, ó, aqui é o final, né? Meu fio tá até... Cortei o fio aqui já, mas vim mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é aquele início que eu dei o nozinho e aqui tá o fio que a gente continuou. Então, aqui eu vou só fazer os pontos baixos aqui por cima, ó. E aí, aqui, o que que eu vou fazer? Mais um ponto baixo aqui. E eu vou continuar até passar do primeiro nó. Não vou arrematar aqui em cima desse nó, porque senão vai ficar... né, uma parte aqui muito alta, vai ficar um arremate feio. Então aqui eu vou continuar ele aqui, ó, fazendo os pontos baixos nele até mais ou menos aqui assim, ó. Aí aqui eu vou cortar o meu fio, vou dar um nozinho aqui, o fio é o fio de pesca no fio aqui da peça e vou arrematar, certo? Ó. Eu já cortei o fio aqui, gente, mas nem era pra mim ter cortado ainda não. Porque eu posso precisar fazer uns pontinhos baixos aqui em cima do meu outro arremate. Ó, eu usei o fio cordonê, né? Até peguei ali, porque o que eu tava fazendo aqui acabou, então eu precisei arrematar. Mas aqui o que que a gente vai fazer? Aqui eu posso colocar, enfiar esse fio aqui, ó. Cuidado pra não bagunçar aqui o babado. E aqui, eu enfio ele aqui meio que aleatoriamente, só pra pegar a ponta, ó. Aí aqui... Vocês estão vendo que eu enfiei ele ficou assim, né? Eu giro ele e passo aqui pra dar um nozinho. Um nozinho normal, gente. Vocês podem dar o nozinho aí do jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Eu só puxo aqui, ó, pra ele não puxar o fio de lá pra cá. Não puxar só aqui, porque ele vai puxar o fio de lá pra cá. Então, eu seguro aqui, ó, pro fio não correr. E eu aperto bem esse nozinho aqui. A gente precisa... de um certo cuidado aqui para apertar esse nó. Se você quiser dar mais de um nozinho, você pode, fica à vontade, porque, né, fica mais seguro. Eu passo mais algumas vezes aqui, ó, o fio. Acho que eu já vou cortar ele aqui. Cortar ele aqui. E aí eu vou passar. Tem que ter cuidado aqui pra não queimar a peça, tá, gente? Ó. Ó, tá vendo? Ele fica essa pontinha assim, ó. Daí a gente passa... Ó, tá vendo como que ficou aqui? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu fio... E vou fazer tava fazendo com 2 cabos, né? Então aqui eu vou dobrar esse pra ficar 2 cabos. Então aqui eu vou fazer, ó, em cima daqueles pontos baixos,
Vou fazer mais uma carreirinha aqui de pontos baixos. Tô pegando aqui já a pontinha, né, que eu comecei. Vou fazendo aqui o ponto baixo por cima daquela pontinha do fio que a gente arrematou aqui. Pra ele não ficar E aí, aqui, como eu tava falando, você vai fazer o ponto baixo por cima dessa pontinha aqui, ó. Pegando a lateral do ponto baixo que você já fez. Ó. Gente, essa é a forma que eu encontrei para arrematar esse fio, sem deixar ele aparecer muito. E sem ter risco dele soltar, tá? Mas cada uma tem a sua técnica. Aqui eu finalizo com ponto baixíssimo, tá? Cada uma tem a sua técnica, né? E o jeito que você fizer, que você achar melhor para arrematar, como diz, tá valendo, né? Mas é isso.